Olá pessoal, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Já que nós não podemos ter nossas aulas presenciais, então eu vou gravar durante essas semanas algumas videoaulas que é para complementar o ensino de vocês à distância. Então vocês já estão usando o aplicativo do governo, vocês vão receber o material também impresso em casa. Só que além disso eu também resolvi querer complementar com vocês aqui com umas videoaulas e algumas atividades no Classroom que vocês vão estar acessando depois para responder algumas questões baseado na aula que eu vou expor hoje, tá? Como a gente está vendo sobre ética, então eu separei ao longo das semanas alguns textos, alguns fragmentos de alguns filósofos que tratam sobre o assunto. Então eu vou trazer aqui para a gente discutir, eu vou expor, na verdade, não tem como a gente dialogar, mas eu vou expor, vocês vão assistir e depois vocês vão responder as questões que vão estar lá no Classroom, tá bom? Bem, hoje eu vou trazer um texto, um clássico da filosofia, que é um texto do Platão, em um de seus diálogos, uma obra chamada Górgias. Górgias, ele era um sofista, né? Quem que é o sofista? Eu vou dizer a grosso modo, tá? Vocês vão ver isso melhor ano que vem. Mas um sofista é uma pessoa que ele não está preocupado em realmente buscar a verdade das coisas. Um sofista, diferentemente do filósofo, ele está preocupado apenas em vencer a argumentação. Ele tem uma fala muito bonita, uma fala de convencimento, de persuasão. Diferente dos filósofos, né? Os filósofos, eles sim, se preocupavam com a linguagem, mas para tentar atingir as pessoas para que elas entendessem o que eles estavam dizendo. Só que os filósofos, eles não estavam preocupados com fama, honra, em persuadir alguém. Eles estavam preocupados em querer encontrar a verdade. Então Platão, ele tem várias obras que fazem esse tipo de diálogo. Ele usa o Sócrates, o personagem Sócrates, porque, não sei se vocês sabem, o Sócrates, ele nunca escreveu nada. A gente só conhece o Sócrates por meio dos escritos do Platão. Platão, então, era discípulo de Sócrates, e Platão escreve nas suas obras como se fosse o Sócrates falando, porque ele diz, que presenciou esses debates que ali existiam. Esse diálogo vai ser um diálogo entre o Sócrates e o Cállicles, que ele é um outro sofista, da qual eles vão discutir o quê? Eles vão discutir se o melhor é o mais forte. Então aqui a gente já vê um problema ético que o Sócrates vai levantar junto com o Cállicles, que é: será que o melhor é o mais forte? E o que a gente entende por melhor? E o que a gente entende por ser mais forte? Então aqui nesse diálogo que a gente vai ver o que eles estão querendo dizer. E depois a gente vai ver, continuando o diálogo, se é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Então vocês percebam que são dois textos relacionados à ética que a gente vai discutir hoje, tá bom? Então eu vou fazendo a leitura desse fragmento, vou parando para ir comentando sobre o que o Sócrates está querendo dizer, tá bom? Então ali, diz Sócrates: recorda-me, por favor, no que consiste o direito segundo a natureza, tal como entendestes no mesmo sentido que Píndaro, que é um outro sofista. Estou enganado em supor que isso significa que o mais forte tem o direito de tomar aquilo que pertence ao mais fraco? E que o melhor deve mandar nos piores e os superiores se impor aos inferiores? Aí o Cállicles diz: não estás enganado, é isso o que eu dizia e confirmo. Aí o Sócrates diz: mas queres dizer que melhor e mais forte significam a mesma coisa? Não entendi bem se era isso que querias dizer. Por mais forte, queres dizer aqueles que têm a maior força física e devem os mais fracos sempre obedecê-los? Era o que querias dizer quando afirmaste que as cidades mais fortes tinham o direito de atacar as mais fracas, de acordo com a lei natural, simplesmente por serem mais fortes, equivalendo-se assim o mais poderoso, o mais forte e o melhor? Não é possível ser melhor e ao mesmo tempo mais fraco, com menos força, e também mais forte, porém pior? Ou devem melhor e mais forte serem definidos do mesmo modo?
São esses termos que gostaria que fossem mais claramente definidos. São mais forte, melhor e mais poderoso sinônimos? Então percebe aqui que o Sócrates ele está querendo entender o que o Cállicles vai argumentar. O Sócrates está perguntando, Cállicles, para você, ser forte significa ser melhor, que significa ser o mais poderoso? Ou seja, esses três conceitos eles são sinônimos: forte, melhor e poderoso. E o forte aqui que o Sócrates está trazendo é o forte no sentido físico. Então a pessoa que tem força física, ela é melhor que todo mundo e logo ela é mais poderosa que todo mundo? Aí o Cállicles diz, sim. Digo-lhes claramente que são sinônimos. E é aí que o Sócrates vai pegar ele na curva, né? Que vai mostrar como ele se contradiz no que ele afirma. Aí o Sócrates diz, mas não é a maioria naturalmente mais forte do que o indivíduo? Ué, se a gente for pensar coletivamente, em sentido de pessoas, várias pessoas é mais forte que uma, certo? Aí o Cállicles diz, é claro. Aí o Sócrates vai dizer, então as leis impostas pela maioria são impostas pelo mais forte? Aí o Cállicles diz, certamente. Aí o Sócrates diz, e portanto, então são melhores. Segundo a tua definição, os mais fortes são os melhores. Aí o Cállicles diz, sim. Então Sócrates diz, e assim sendo, uma vez que são os mais fortes, as leis que estabelecem são por natureza boas? Aí o Cállicles diz, concordo. Aí o Sócrates arremata ele, né? Mas não é verdade, como dizias há pouco, que na opinião da maioria, a justiça diz respeito à igualdade, e que é pior praticar uma injustiça do que sofrê-la? Não é assim? Cuidado, não te deixes envergonhar. A maioria acredita ou não que a justiça consiste na igualdade e não na desigualdade, e que mais vale sofrer uma injustiça do que praticá-la? Não te recuses a responder, Cállicles, para que, caso concordes comigo, eu me sinta fortalecido pela opinião de alguém que é capaz de distinguir o verdadeiro do falso. Aqui o Sócrates está sendo bem irônico, né? Ele está deixando o Cállicles bem desconfortável com o que ele afirmou. Aí o Cállicles diz, é certo que assim pensa a maioria. Aí o Sócrates vai dizer, portanto, parece que a crença de que é pior praticar uma injustiça do que sofrê-la e de que a justiça consiste na igualdade não é apenas uma questão de que todo mundo concorda ou é algo da natureza humana. Assim sendo, o que tu me dissestes antes estava errado, quando me censuraste sem razão, acusando-me de saber que a natureza e o que os seres humanos decidem são inconsistentes, mas apesar disso, usar as palavras de modo desonesto em meus argumentos, ora em sentido natural, ora em sentido da sociedade. Aí o Cállicles já fica bravo com Sócrates. Ele fala, não tem fins as bobagens que esse homem fala. Dize-me, Sócrates, tu não te envergonhas de em tua idade armar essas armadilhas verbais e tirar partido quando alguém se equivoca no que diz? Achas que quero dizer algo de diferente quando digo mais forte ou melhores? Não estou dizendo há bastante tempo que entendo serem o melhor e o mais forte o mesmo? Ou tu supões que meu entender um bando de escravos e de indivíduos desqualificados, cuja única qualidade é a força física, pode determinar a lei? Aí a gente percebe que o Cállicles se contradisse e o Sócrates vai mostrar. Ah, meu sábio amigo, é assim que pensas? Aí o Cállicles diz, certamente. Aí o Sócrates vai dizer, muito bem. Há algum tempo pensava que era isso, ou algo equivalente que entendias por mais forte. A repetição da pergunta deveu-se apenas ao interesse em saber com precisão se tratava disso mesmo. É claro que não acreditas que dois são melhores que um, ou que teus escravos são melhores do que tu, por serem mais fortes. Mas diga-me então novamente o que entendes por melhores, já que não se trata de mais fortes. E devo pedir, meu honrado senhor, para ser mais suave em suas lições, ou acabarei fugindo delas. Ou seja, Sócrates é aquele que desmonta o primeiro argumento do Cállicles. Porque o Cállicles falava que o mais forte, ele era o melhor, e ele era o mais poderoso. Só que aqui o Cállicles falou o quê? Que os seus escravos, eles são mais fortes que ele. Mas mesmo assim, eles não devem fazer leis e eles não devem governar. Ora, não era o mais forte? O mais forte não era o melhor? Então, nesse sentido da força física, os escravos são melhores também. Então aqui ele já se contradisse.
Aí o Cállicles diz, tu está sendo sarcástico, Sócrates. Aí o Sócrates fala, eu não, Cállicles, juro por Zeto, a quem invocaste há pouco para lançar sarcasmos a mim. Mas vamos, diz-me, por melhores e mais fortes, tu não te referes aos de melhor entendimento? Aí ele, sim, é isso que me refiro. Aí o Sócrates vai falar, mas não vês que tu também está usando palavras sem atentar para o significado delas? Dize-me afinal, se por melhores e mais fortes entendes os mais inteligentes ou alguma outra coisa. Aí o Cállicles diz, é exatamente isso que eu quero dizer. Aí o Sócrates vai falar, então segundo essa concepção, um homem de bom entendimento pode ser mais forte do que 10.000 tolos e por isso deve governá-los. Os tolos devem aceitar o mandamento do mais forte. Aqui cabe a maior parte de tudo. É isso que tu pareces querer dizer. Sem nenhuma armadilha, te asseguro, quando afirmas que um homem pode ser mais forte do que milhares. Então aqui o Sócrates está perguntando, né? Está afirmando junto com o Cállicles, dizendo que se o mais forte, ele quer dizer o mais forte do entendimento, na qual uma pessoa inteligente consegue governar 10.000 pessoas tolas, né? Pessoas que não conseguem pensar. Então aqui o critério de melhor mudou, ou, perdão, o critério de mais forte mudou. Porque até então o mais forte era quem tinha força física. Aí o Sócrates rebateu. Então ele está perguntando, Sócrates, então quer dizer agora que o melhor é o melhor quem é inteligente? E o Cállicles parece que concorda. É isso que quero dizer. Creio que a lei natural consiste em um melhor e de maior entendimento governar os demais e também ter a maior parte em tudo. Aí Sócrates olha, por um instante, o que dirás da situação que exponho a seguir? Vamos supor que algum de nós nos encontrássemos em um lugar, como agora, com bastante alimento e bebida, e fôssemos um grupo diferente, né, de diversos várias profissões, pessoas de diferentes lugares, composto por fortes e fracos, e houvesse entre nós um, por ser médico, tivesse maior entendimento. Vamos supor como é possível que este homem fosse mais forte do que alguns e mais fraco do que outros. Não seria ele, nessas circunstâncias, por ser o de maior entendimento, também o melhor e o mais forte? O Cállicles vai dizer, certamente. Aí o Sócrates diz, deveria ele, por ser o melhor, ter maior quantidade de alimento? Ou por causa da sua autoridade, deveria ter o controle da distribuição do alimento sem se apropriar da maior parte? Ele teria mais do que alguns e menos do que outros. E se acaso fosse o mais fraquinho de todos, ele teria a menor parte, apesar de ser o melhor. Não seria assim, Cállicles? Aí o Cállicles, já bravo com o Sócrates, né? Você fala de alimento, você fala de bebida, você fala de médico, de bobagens desse tipo, mas não é isso que eu me refiro. Aí o Sócrates diz, mas é o de maior entendimento que consideras o melhor, não é? Sim. E o melhor não deve ter a maior parte? Sim. Mas não de alimento e de bebida. Muito bem. Talvez então de roupas. Então ele quer mostrar o quê? Então quer dizer que o melhor artesão, né, o melhor costureiro, deve ter as melhores roupas? Aí o Cállicles diz, mas você está falando de roupa, Sócrates? Aí o Sócrates diz, então vamos mudar, vamos falar de sapato. Então quer dizer que o sapateiro, ele deve ter os melhores sapatos e a quantidade maior. E aí o Cállicles fala, Sócrates, você repete a mesma coisa? Aí ele, sim, repito a mesma coisa, mas sobre o mesmo assunto. Aí o Cállicles, mas você não para de falar de sapateiro, de cozinheiro, de médico, como se a gente estivesse tratando sobre eles. Aí o Sócrates vai dizer, mas por favor, diga-me então, em que esfera um homem deve demonstrar sua superioridade em termos de força e inteligência, para ter direito a uma vantagem em relação aos demais? Ou te recusas a aceitar meus exemplos sem dar nenhum lugar a eles? Por quê? O que o Sócrates está querendo mostrar aqui? Que inteligência por inteligência, existem pessoas com áreas distintas de inteligência. Ora, então um médico, um sapateiro, um médico, ele tem a arte da cura. Um sapateiro, ele tem a arte de construir sapatos. Um costureiro, a arte de construir roupas. Ou seja, cada um tem a sua inteligência. O Cállicles disse que o mais inteligente deveria governar, mas o que seria ser o mais inteligente? Mais inteligente em quê? Por isso que o Sócrates dá vários exemplos. Ele fala, olha, se você está falando de inteligência, que inteligência é o melhor, eu posso te dar vários exemplos de vários tipos de inteligência. Aí o Cállicles, bravo, já diz. Já disse o que penso, Sócrates.
Quando me refiro ao mais forte, não quero dizer de sapateiros ou cozinheiros. Refiro-me àquele que tem entendimento sobre como governar. E não apenas entendimento, mas coragem para realizar o que pretendem sem fraquejar. Percebes então, caro Cállicles, como nos acusamos mutuamente de diferentes defeitos? Tu me acusas de dizer sempre a mesma coisa, enquanto te acuso de nunca dizer a mesma coisa sobre o mesmo assunto. Primeiro disseste que os melhores e os mais fortes eram de maior força física. Daí o Sócrates refutou. Depois que eram os de melhores entendimento. E Sócrates mostrou também que não podia ser. E agora propões que seja o de maior coragem. Ora, meu amigo, diz de uma vez por todas, o que entendes por melhor e por mais forte, e no que estes diferem nos demais? Já expliquei que refiro-me com isso às pessoas entendidas em negócios políticos e com coragem para realizar seus propósitos. São esses que devem governar os estados e, enquanto governantes e de direito, que os demais estejam subordinados a eles. Aí o Sócrates vai dizer, mas em relação a si mesmos, eles governam ou são governados? O que queres dizer com isso? Quero dizer ser capaz de governar a si mesmo, ou isso não é necessário quando se governa os outros? Então aqui o Sócrates ele faz um grande questionamento. Bem, aquele que tem autoridade de governar, ele será que também não precisa de alguém governando ele? Ou não? Ele não precisa de alguém governando, ele consegue se autogovernar. E aí o Cállicles diz, mas o que entendes por governar a si mesmo? E Sócrates termina, uma coisa simples, como todos entendem. Ser equilibrado e capaz de autocontrole, dominar os desejos e as paixões. Então, esse discurso, né, do Gorgia, né, dessa primeira parte, é para a gente entender como que o Sócrates ele vai desmontando o discurso do Cállicles, da qual o Cállicles afirma que o melhor é o mais forte. E como a gente falou lá no início do vídeo, tá, mas o que é ser esse melhor e o que é ser esse mais forte? E Sócrates vai desmontando todo essa argumentação. E aí, seguindo, o Sócrates querendo tentar entender se é melhor sofrer uma injustiça que praticá-la, ele diz o seguinte, por que o maior dos males consiste em praticar uma injustiça? Isso é a defesa do Sócrates. Sócrates diz que um dos maiores males é você praticar uma injustiça. Aí o Polo, que é um outro sofista, diz o seguinte, esse é o maior? Não é o maior sofrer uma injustiça? Sócrates diz, absolutamente não. Aí o Polo questiona o Sócrates, preferirias então sofrer uma injustiça a praticá-la? Aí o Sócrates diz, né, não preferiria nenhuma coisa nem outra, mas se fosse inevitável sofrer ou praticar uma injustiça, eu preferiria sofrê-la. Considerando-se dois doentes, seja do corpo ou da alma, qual o mais infeliz? O que se trata e obtém a cura, ou aquele que não se trata e permanece doente? Aí o Paulo diz, evidentemente, aquele que não se trata. Aí o Sócrates vai falar, e não é verdade que pagar pelos próprios crimes seria a libertação de um mal maior? Aí o Paulo diz, é claro que sim. Aí o Sócrates vai dizer, isso porque a justiça é uma cura moral que nos disciplina e nos torna mais justos? Sim. O mais feliz, porém, é aquele que não tem maldade na alma, pois ficou provado que esse é o maior dos males. Ou seja, o mal da alma, né, é muito pior do que o mal do corpo. Porque o corpo você pode tomar uma medicação, se curar e ok, mas e o mal da alma? Como você faz para corrigir? Parece que só com a justiça, né, com uma punição ali que vai ter para ter que limpar, né, a sua alma. Em segundo lugar, vem aquela que dessa maldade foi libertado, né, dessa liberdade da alma, né, do mal praticado por alguém, né, se você comete alguma injustiça, para você limpar sua alma disso, precisa que algo justo limpe a sua alma dessa situação. Ou seja, que a maldade seja
expurgada, limpada. Conclui-se então que o mal maior consiste em praticar uma injustiça. No entanto, ficou claro que pagar por seus crimes leva à libertação do mal. E não pagar por eles é permanecer no mal. Cometer uma injustiça é então o segundo dos males, né? Quando você comete a injustiça. Sendo o primeiro e maior não pagar pelos crimes cometidos. Aí o Polo vai dizer, sim, é o que me parece. Aí o Sócrates vai falar, mas meu amigo, não era díssimos que discordávamos? Tu consideravas feliz Arquelau por praticar os maiores crimes sem sofrer nenhuma punição. A meu ver é o oposto. Arquelau ou qualquer outro que não pague pelos crimes que comete deve ser mais infeliz que todos. Será sempre mais infeliz o autor da injustiça do que a vítima. E mais ainda aquele que permanece impune e não paga por seus crimes. Afirmo que o maior mal não é ser golpeado na face sem motivo, ou ser ferido ou ser roubado. Bater-me e ferir a mim e aos meus, escravizar-me, assaltar minha casa, ou enfim, qualquer coisa que cause algum dano, é pior e mais desonroso para quem o faz do que para mim, que sofro esses males. Essas conclusões a que chego foram provadas ao longo da nossa discussão, e para usar uma imagem forte e firmemente estabelecida por uma cadeia de argumentos rígida, como ferro, tanto quanto posso julgar até esse momento. E a menos que tu, alguém mais radical, rompa essa cadeia, ninguém que afirme algo diferente possa estar certo. De minha parte, sigo esse princípio. Não sei se é verdade, mas de todas as pessoas que encontrei até agora, nenhuma foi capaz de afirmar o contrário sem cair no ridículo. Assumo, portanto, que essa seja a verdade. E se estou correto e fazer o mal é pior que pode ocorrer para aquele que o pratica, e maior mal ainda, se possível, é não ser punido por isso, que tipo de proteção seria ridículo um homem que não pode prover por si próprio? Deveria ser com certeza a contra o que nos causa o maior mal. Então aqui com esse texto, né, o Sócrates, ele diz, né, ele quer afirmar com isso, que não se pode ser feliz fazendo mal. Por isso é preferível sofrer uma injustiça do que praticá-la. A pessoa que pratica o mal aparentemente está feliz, mas na verdade não está, né? A alma dela está corrompida. É uma pessoa que já está totalmente corrupta pelo mal, né? Pela maldade. A alma dela não está em paz. É uma pessoa que sempre vive perturbada. É uma pessoa que você vai ver sempre em conflito interno com ela. Por isso que o Sócrates vai dizer que é melhor sofrer uma... É melhor nenhum dos dois. Mas se tiver que sofrer, que sofra a injustiça e não a pratique. Bem, esses dois fragmentos do texto do Platão, textos éticos, para a gente pensar um pouco sobre nossas condutas. Depois terão umas questões que vocês irão responder baseado nessas aulas, tá bom? Um abraço!